Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês não me conhecem ainda, meu nome é Joana Paula e eu vou estar com vocês aí nas próximas aulas em relação ao conteúdo de eletricidade e energia, certo? É uma área que eu gosto bastante, eu espero que eu consiga passar o conteúdo de forma bem clara e sucinta para vocês, eu espero que vocês consigam compreender e espero também que ajude vocês a serem aprovados, beleza? A área da eletrostática, ela é a área que estuda, a área da eletricidade, né, que ela estuda as cargas elétricas em repouso. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver o conceito de carga elétrica, nós vamos ver as formas de eletrização, vamos entender por que a carga elétrica ela é quantizada e mais coisinhas aí para frente. Vamos também rever, né, um modelo que nós já conhecemos aí da química, que é o modelo de Rutherford-Bohr, que é um modelo atômico ainda aceito na atualidade. E vamos lá, né? Vamos começar. Primeiramente, eu quero pedir a vocês que coloquem o papel e a caneta na mão, porque é muito, muito importante, quando se está estudando, que se faça anotações. Não adianta você simplesmente assistir uma videoaula e achar que já está tudo bem, porque não está. Daqui a 2 horas, provavelmente você ainda vai lembrar do que eu falei, mas amanhã, não mesmo. E ainda mais no dia da prova. Aí é que não lembra mesmo. Então é super importante anotar, super importante fazer as suas anotações e principalmente anotar o que eu falo, porque os meus slides eles são muito limpos. Então eles têm mais imagens, eu não escrevo tanto, eu falo mais do que escrevo. Então é muito importante que você anote o que eu falo e anote também as suas dúvidas, porque se você precisar, pode entrar em contato comigo por e-mail que eu vou lhe ajudar, tá bom? Valeu! Bem, depois desse mini sermão, né, nós vamos dar início à nossa aula. Bem, nós sabemos que toda matéria ela é formada por moléculas e essas moléculas por si só elas são formadas de átomos, né? Tudo que existe é formado por átomos. E o modelo atômico, né, que ainda é aceito na nossa atualidade, é o modelo atômico de Bohr ou o modelo atômico de Rutherford-Bohr, né? Que foi desenvolvido, né, por Rutherford, que foi desenvolvido por Bohr, que deu continuidade ao trabalho de Rutherford, explicando algumas coisas que não faziam, que não eram explicadas no modelo de Rutherford, né? Ele preencheu algumas lacunas. O que é que serve para a gente nesse conteúdo? Eu não quero entrar especificamente na parte da história, mas eu quero que a gente entenda a composição elementar do átomo, certo? Para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Então, como é a composição, né? De como é formado o átomo. Nós temos um núcleo, certo? Que fica lá no interiorzinho do átomo. Dentro desse núcleo, nós temos tanto o próton, né, que é a carga positiva, como nêutrons, que eles estão lá bem coladinhos, e ao redor desse núcleo nós temos a eletrosfera, né, que é aquilo que a gente já conhece lá da química, que são as camadas de valência, onde nós temos os elétrons, e esses elétrons eles estão orbitando ao redor do núcleo. O que é que eu quero que a gente retire de informação disso que eu acabei de falar? Vamos lá. Imagine que eu consiga remover o nêutron, o próton e o elétron de dentro desse átomo. E que a gente faça um pequeno experimento, certo? Imagine que eu coloque um ímã aqui e eu pegue um próton e jogue na direção desse ímã. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou jogar o próton em direção a esse ímã e ele vai sofrer um desvio. E se eu jogar um elétron? Eu vou jogar um elétron em direção ao ímã e ele também vai sofrer um desvio, só que na direção oposta. E se eu jogar um nêutron, ele não vai sofrer nenhuma alteração no seu percurso, né? E o que é que na física explica isso que acabou de acontecer? Por que é que esses elementos têm esse comportamento? Então é daí que vem o conceito de carga elétrica, porque carga elétrica é o conceito que explica as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Então, a carga elétrica é exatamente esse detalhe que explica esse comportamento desses elementos que compõem o átomo. Aqui, pessoal, nós vamos compreender como é que essas cargas elas funcionam quando interagem entre si, certo? Todo mundo já conhece aquela lei, né, dos opostos se atraem. Então, aquilo é bastante real, pelo menos nessa parte da física. Quando nós temos duas cargas iguais, por exemplo, imagine que nós temos, aqui na primeira imagem nós temos, na primeira imagem não, né, na única imagem, mas na parte mais acima da imagem, nós temos duas cargas positivas, né, e nós temos duas flechinhas apontadas para lados opostos. Porque o que acontece? Quando nós temos
duas cargas de valor igual, de sinais iguais, elas tendem a se repelir. Então, vai surgir uma força elétrica e essa força elétrica vai empurrar as cargas em sentidos opostos. Mas embaixo nós temos duas cargas negativas, né, que também estão se opondo, porque elas são cargas iguais. Então, cargas iguais se repelem e mais abaixo nós estamos vendo duas cargas diferentes, né, duas cargas opostas, que é uma carga positiva e uma carga negativa. Então, duas cargas iguais se repelem e os opostos eles se atraem. Então, duas cargas diferentes, elas tendem a se atrair. Então, vai surgir uma força elétrica que vai empurrar essas cargas para o mais próximo possível que elas puderem, né? Bem, pessoal, aqui nós vamos verificar algumas propriedades dessas partículas que nós acabamos de estudar. E eu vou falar para vocês também das suas relações, né, de carga e massa, e o porquê que essa carga ela é chamada de carga elementar ou carga fundamental. Você vai encontrar aí nos livros dos dois jeitos, certo? O que seria inicialmente essa carga elementar, né? A carga elementar ela é a menor quantidade de energia que você vai encontrar na natureza. Então, a menor quantidade de energia encontrada na natureza é justamente a carga do elétron, que é a carga elementar. O valor dessa carga elementar é de 1,6 na base 10 a menos 19. Você está vendo aí nessa tabelinha que o elétron está com esse valor de carga, mas está com sinal negativo. E o próton tem o mesmo valor de carga do elétron, né? Por que que a gente usa esse sinal negativo? Porque a gente sabe que o elétron e o próton, eles são opostos, né? Eles têm valores opostos na natureza, comportamentos opostos. Então, convencionalmente, usa-se que o elétron é a carga negativa e o próton a carga positiva. Mas se algum dia aí alguém, sei lá, alguém quiser mexer num livro de física e dizer que o próton é o negativo, é só ele botar como o elétron positivo que vai dar certo também, entendeu? Não tem nada na natureza que defina o sinal do comportamento dessas cargas. A única coisa que tem que ser levada em consideração é que elas são opostas. E aqui nós vamos ver que o nêutron, ele tem carga zero, né? Ele é um corpo neutro. E em relação à massa, nós podemos observar aqui como é divergente a massa desses elementos, porque nós temos o próton e o nêutron, que ele tem uma massa muito, muito próxima, né? Eles estão unidinhos lá no núcleo, justamente por ter essa propriedade de massa muito mais elevada que o elétron. E o elétron tem uma massa muito, muito, muito pequena em relação ao próton e ao nêutron. Estou tendo dificuldade até em passar o slide, pessoal. Vamos lá, aqui revisando, né, o que eu já falei mais lá atrás, mas é sempre bom anotar, então eu escrevi esse para vocês anotarem do jeitinho que está escrito aqui. Né, o que seria a carga elétrica? A carga elétrica é o conceito físico que determina as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Então, é tudo aquilo que eu já falei anteriormente, que a carga elétrica, ela determina essas interações eletromagnéticas desses corpos que nós acabamos de ver, essas partículas que nós acabamos de estudar. Aqui nós vamos entender, pessoal, a unidade de carga elétrica. A unidade da carga elétrica ela é o coulomb, certo? E Coulomb, eu não sei falar o nome dele porque eu sou nordestina, né, pessoal? Então eu vou falar no mínimo Augustin Coulomb, mas vocês já entenderam, né? O Coulomb, a principal contribuição dele foi sobre a lei que determina, né, a força da interação elétrica entre os corpos, né, a relação entre ação e repulsão desses corpos. Então, Coulomb foi muito importante para a eletricidade, principalmente nesse quesito, e é daí que surgiu a unidade da nossa carga elétrica. Aqui, pessoal, só a nível de informação, e uma coisa muito importante que eu gosto de falar tanto para os meus colegas de faculdade, como para qualquer pessoa que está estudando, é que é muito importante que a gente entenda de onde vêm as unidades, porque a partir daí nós conseguimos correlacionar com outras unidades, nós podemos correlacionar fórmulas e compreender muito mais os exercícios que nós estamos fazendo quando nós compreendemos as unidades, certo? Aqui eu vim para mostrar para vocês a relação entre o Coulomb, né, que é a unidade de carga elétrica, com a grandeza ampere, né, que é a unidade de corrente elétrica. O Coulomb, que é a unidade de quantidade de carga, e o ampere, ele, que é representado pela letra A, ele também pode ser representado como Coulomb por segundo, certo? Que é a quantidade de carga, né, de Coulomb, a quantidade de carga que é transferida por uma corrente elétrica de 1 ampere no período de 1 segundo.
Então, se eu tenho uma quantidade de carga que passando aqui por 1 segundo, eu consigo associar, né, essa relação de um coulomb que passa naquele segundo como igual a 1 ampere. Então, a partir daí você consegue associar e muitas coisas, muitas questões você vai conseguir tirar a partir dessa associação e vai conseguir compreender que as coisas sempre estão correlacionadas, incrivelmente correlacionadas. Aqui nós vamos falar, pessoal, sobre a quantização da carga, certo? Por que a carga elétrica ela é quantizada? O módulo de carga de um corpo ele é determinado por um múltiplo inteiro de uma quantidade de carga, que é a carga fundamental, né, que está aí embaixo descrita como 1,6 na base 10 a menos 19. O que foi que você falou, Joana? É incompreensível essa frase. Bem, pessoal, em palavras bem mais fáceis, a quantidade de carga ela sempre vai ser um múltiplo da carga elementar, um múltiplo inteiro da carga elementar. Então, eu tenho uma carga elementar aqui que nunca vai mudar, certo? Que é 1,6 na base 10 a menos 19. E a quantidade de carga que vai ter nesse corpo, a partir dessa quantidade dessa carga elementar, vai ser sempre um múltiplo inteiro dessa carga. Então, por exemplo, eu tenho 2 elétrons. Então, quanto é que vai ser a quantidade de carga nesse corpo? Vai ser 2 vezes 1,6 na base 10 a menos 19. Certo? Nunca na sua vida, se você ver, vai estar errado. Se você ver, por exemplo, 1,5 elétrons. Não existe 1,5 elétrons. Ou é 1 elétron, ou é 2 elétrons. Ou são 3 elétrons. Nunca existe 2,5, 2,8. Então, sempre será um múltiplo da carga elementar, e esse múltiplo é um número inteiro. Certo? Por isso que a carga ela é quantizada. Então, vamos aí. Como calcular, certo? Com base no módulo da carga fundamental, é possível descobrir qual é a quantidade de elétrons em falta ou em excesso para que o corpo apresente certa carga elétrica. Observe aqui pela fórmula. Então, nós temos que a quantidade de carga ela é bem simples, a fórmula bem intuitiva, que a quantidade de carga ela é nada mais nada menos que o número de elétrons, né, em excesso ou em falta, multiplicado pela carga elementar, né? Aí representado embaixo bem escrito, nós temos que Q é a carga elétrica total, que é dada em coulomb, com C maiúsculo, porque o cara não estudou milhares e milhares de dias aí para você colocar o nome dele com C minúsculo. Nós temos o N, que é o número de elétrons em falta ou em excesso nesse corpo. E nós temos o Ezinho, que é a carga elétrica fundamental, que é 1,6 na base 10 a menos 19. Aqui, no próximo slide, nós temos um exemplo bem simples, certo? Que é só para vocês compreenderem como a gente pode descobrir o número de elétrons que tem num certo corpo. Então, se eu tenho uma quantidade de energia, por exemplo, uma quantidade de energia, uma quantidade no caso aqui de 1, certo? Se eu quero calcular o número de elétrons, eu já sei qual é a carga fundamental, eu só vou isolar os valores e eu encontro o número de elétrons, certo? É muito fácil, bem intuitivo. Essa primeira aula ela é basicamente para a gente conhecer essa fórmula e entender que, apesar de ser fácil, né, viram muitas outras coisas aí, né, que é cálculo de força elétrica, cálculo de potência e mais alguns detalhes. Aqui é o básico para a gente entender e saber que algumas questões elas vão depender que a gente sabe que a gente consiga encontrar o número de elétrons ou quantidade de carga para dar continuidade às questões. Então é importante saber isso aqui. Agora nós chegamos na parte de eletrização, que é uma parte muito legal. E eletrização nada mais é que, como está escrito no slide, o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado. Então, eu tenho um corpo aqui. Sim, pessoal, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Eu vou afastar mais esse fone que está meio ruim de ouvir a mim mesma. Quando se diz que um corpo está neutro, não quer dizer que o corpo ele não tenha cargas elétricas, não quer dizer que ele não possui prótons, não possui nêutrons. Quando você tem um corpo eletricamente neutro, quer dizer que a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons naquele corpo, ela é a mesma, certo? Então, a quantidade de elétrons e prótons naquele corpo, ela está balanceada. Então, se você tem esse balanceamento desses elementos, você vai ter um corpo eletricamente neutro, certo? Então, anotem isso. Quando o corpo está neutro, não quer dizer que o corpo não possui elétrons nem prótons. O corpo ele só está balanceado em relação às suas quantidades. Beleza? E os processos de eletrização é justamente querer mudar esse estado, né? Mudar esse estado de neutralidade para um estado eletrizado ou carregado.
Em relação aos tipos de eletrização, pessoal, nós vamos começar aqui falando pela eletrização por contato, certo? A eletrização por contato, ela é bastante intuitiva, ela é muito fácil de ser observada e ela acontece quando há o contato entre uma esfera que está carregada e uma esfera neutra, né? Ou uma esfera, um objeto, mas no caso do nosso exemplo aqui, uma esfera. Então, vamos lá. Nessa primeira fase dessa eletrização, nós temos aí um corpo carregado e um corpo neutro, certo? Na segunda fase, nós vemos que nós temos esse corpo carregado, ele entra em contato com o corpo que estava neutro. E o que é que acontece? Ele começa a passar os seus portadores de carga para o corpo que estava neutro. Então, na terceira fase, nós podemos observar o que é que acontece. Quando você encosta um corpo eletrizado num corpo neutro, o que é que acontece? Tudo no universo, pessoal, tende ao equilíbrio, certo? Quando você coloca uma garrafa fora da geladeira, uma garrafa super gelada, o que é que vai acontecer? Ela vai tender a ficar igual à temperatura do ambiente. Do mesmo jeito é nesse caso da eletrização por contato. Quando você tem esse contato entre uma esfera neutra e uma esfera carregada, essa esfera que está carregada, ela tende a mandar os seus elementos de carga para a esfera neutra até que elas se encontrem em equilíbrio. Então, quando chegar, né, nessa terceira fase, nós vamos ter duas esferas com a mesma carga, certo? Então, na eletrização por contato, acontece essa perfeição aí da natureza. Aqui nós vamos entrar na eletrização por indução, certo? Observem aí que eu vou falando as letras e vou explicando o que está acontecendo em cada fase, ok? Na letra A, aí, nós temos duas esferas que elas estão em contato, elas estão eletricamente neutras, né? E elas estão formando, no caso, aí, um condutor único, beleza? Elas estão em contato. Na figura B, nós vemos aí que uma pessoa chegou e aproximou um bastão que está carregado negativamente, certo? Elétrica negativamente. Ele aproximou esse bastão. E o que acontece quando você aproxima um bastão negativo de um corpo neutro? Isso não quer dizer que o corpo ele não tem nenhuma carga, né? Ele vai ter carga, só que essas cargas estão balanceadas. Então, se eu aproximo um bastão eletricamente carregado por partículas, por elétrons, o que é que vai acontecer? Quando eu chegar perto desse corpo aqui neutro, as minhas partículas, né, a minha carga positiva, ela vai tender a se aproximar e as minhas cargas negativas, elas vão tender a se afastar do bastão, que é exatamente o que acontece aí na figura B. As cargas, elas tendem a ir para o extremo mais extremo que tiver para conseguir se aproximar ou se afastar daquela coisa que você colocou para interagir com ela, né? Então, as cargas positivas vão tender a se aproximar o máximo possível do bastão, que no caso é o extremo lá da esfera A, e as cargas negativas vão tender a se afastar o máximo possível do bastão, que é justamente na extremidade da esfera B, certo? Então, vamos lá. Quando nós chegamos aí na figura C, nós simplesmente afastamos as esferas e ainda permanecemos com o bastão aproximado aí da esfera A. Então, o bastão ele é retirado na figura D. E o que agora nós podemos perceber é que nós induzimos, né, duas esferas que antes estavam eletricamente neutras. E agora nós transformamos elas em uma esfera na letra A carregada positivamente e uma esfera na letra B carregada negativamente. Quando eu falo aproximar o bastão, vocês sabem que nós não estamos encostando o bastão nas esferas, nós só aproximamos, né, porque é aí que está o conceito da eletrização por indução. Gente, eu sei que talvez possa parecer um pouco teórico, mas na verdade não é. Porque esse tipo de eletrização ela acontece bastante na natureza. Por exemplo, nós temos nuvens carregadas, elas induzem a eletrização da nossa superfície terrestre. Isso faz com que aconteçam, por exemplo, naquele fenômeno que a gente conhece, que são os raios. Entendeu? Então é muito legal de se estudar essa parte de eletrização e principalmente entender onde é que acontece na nossa realidade. Aqui nós temos mais uma forma de indução, certo? Que é a indução por aterramento. Também vão observando aí de letra por letra o que eu estou falando, tá bom? Na letra A nós temos um corpo... caindo o óculos. Na letra A nós temos um corpo neutro, certo? E na letra B nós vamos aproximar um bastão eletricamente carregado
com cargas com elétrons, né? Então está carregado negativamente. E eu vou aproximar esse bastão da minha esfera. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma polarização que aconteceu no exemplo passado. Então, as minhas cargas positivas vão se aproximar do bastão e as cargas negativas vão para o extremo oposto para se afastar do bastão. Só que qual é a diferença da outra indução que a gente acabou de falar? É porque agora nós vamos aterrar, né, essa esfera. Então, quando nós fazemos o aterramento, o que é que está acontecendo? Você sabe que eu acabei de falar, né, que as cargas negativas elas tendem a se afastar ao máximo possível do bastão, que também possui cargas negativas, porque são opostas. Então, quando você cria um caminho até o solo para essas cargas elétricas seguirem, essas cargas negativas seguirem, esses elétrons seguirem, o processo natural é que elas sigam por esse aterramento até o solo. Então, você está retirando essas cargas negativas de dentro da esfera. Então, quando a gente observa em C, a gente aterrou, as cargas negativas elas passaram, né, para o solo. Nós retiramos o aterro aí na figura D, e depois na figura E nós podemos observar que a partir do momento que você retirar o bastão, nós teremos um corpo eletricamente carregado só com cargas positivas, certo? Então, essa é a forma da indução por aterramento. É fácil de ser observada também. E aqui, pessoal, é uma coisa super interessante de ser observada, que é a indução em materiais isolantes, certo? Nós temos aí um bastão, né, negativamente carregado, sendo aproximado de um material isolante. E o que a gente consegue perceber? Eu acho que está de fácil visualização, eu espero que sim. Cada bolinha dessa aí é uma molécula. E a gente pode perceber que não está acontecendo aquela polarização completa que aconteceram nos exemplos passados. Nós não temos, tipo, cargas positivas todas desse lado e cargas negativas todas desse lado. O que nós temos é que dentro das moléculas, essa polarização acontece. A carga positiva na molécula vai para um lado e a negativa vai para o outro. Mas nós não temos aquela polarização completa. Né? Isso aí é um efeito dessa interação eletromagnética aí dentro de materiais isolantes. Interessante, né? E aqui, pessoal, por último, mas não menos importante, né, a eletrização por atrito. Quando nós temos uma eletrização por atrito, nós inicialmente temos dois corpos que estão neutros, certo? E no momento que eu coloco esses corpos para estarem em contato um com o outro, e eu começo a atritá-los, um corpo ele vai tender a ceder elétrons ao outro corpo, certo? Então, por exemplo, nesse caso aí nós temos o vidro e a seda. Quando a gente pega a seda e começa a atritar no vidro, nós podemos ver aqui na imagem ao lado que o vidro ele se encontra eletricamente positivo, né, após o atrito, e a seda se encontra eletricamente negativa, carregada eletricamente negativa. O que é que isso quer dizer? Que o vidro ele cedeu seus elétrons à seda, certo? Por isso que ele ficou com menos elétrons. E essa quantidade de elétrons reduzida fez com que ele ficasse carregado positivamente. E a seda, que antes estava com a quantidade balanceada de elétrons e prótons, quando recebeu elétrons, ela se tornou eletricamente negativa. Joana, como é que eu sei quem é que vai mandar elétrons, quem é que vai receber elétrons? Pessoal, tem uma coisinha chamada série triboelétrica, certo? Que é uma tabela que ela define a extremidade positiva e a extremidade negativa de materiais. E quem está mais próximo da extremidade positiva é quem mais tende a doar elétrons. E quem está mais próximo da extremidade negativa é quem tende a receber elétrons. Então, quem vai receber e quem vai doar vai depender do tipo de material que está sendo utilizado ali, entendeu? Então, você analisa essa série triboelétrica, que é uma tabelazinha só, pesquisar na internet é bem fácil de visualizar. E você vai saber quem é que está doando e quem é que está recebendo em relação aos dois materiais que estão sendo atritados. Bem, pessoal, essa aula é basicamente isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que eu tenha sido bem clara. Minha primeira videoaula, assim, sendo gravada falando diretamente, então eu espero que vocês sejam compreensivos com algumas coisas que eu deva ter, sei lá, gaguejado ou não ter falado da melhor forma que eu poderia ter falado. Mas eu dei o melhor de mim, nesse caso.
E eu espero de verdade que vocês consigam absorver esse conteúdo, que vocês não parem só nessa videoaula, que vocês deem continuidade ao estudo, que vocês revisem o que foi falado. E é isso, pessoal. Espero que dê tudo certo. Beleza? Até a próxima aula. Um beijão para vocês.